Boa tarde, senhores. Estamos aqui para mais uma série da Comentando e Aprofundando, né, falando sobre questões do Enem. Nessa aula nós vamos falar sobre questões relacionadas à crise de 29. É uma questão do Enem, de concursos anteriores, falando da crise de 29. E, como sempre, quando se fala de crise de 29, você acaba trazendo um pouco como forma de comparação com as crises atuais. Né, tanto a crise americana como a atual crise europeia. Então, vamos começar a discutir a questão. Vamos dar uma olhadinha na questão, então, e lermos juntos. Bom, a Europa entrou em estado de exceção, personificado por obscuras forças econômicas sem rosto ou localização física conhecida, que não prestam contas a ninguém e se espalham pelo globo por meio de milhões de transações diárias no cyberespaço. É uma reportagem da Folha de São Paulo, um artigo da Folha de São Paulo, de 11 de dezembro de 2011. Bom, o texto 2 fala assim: estamos imersos numa crise financeira como nunca tínhamos visto desde a Grande Depressão iniciada em 29 nos Estados Unidos. Entrevista de George Soros, né? Mega investidor, né? Da Bolsa de Valores. Também de 2011 essa entrevista. E aí o enunciado diz assim: a comparação entre os significados da atual crise econômica e do crash de 29 oculta a principal diferença entre essas duas crises. Bom, vamos então discutir um pouco sobre as duas crises. Começando, é claro, pela crise de 29. A crise de 29, ela acontece no final da década de 20, né, óbvio, claro. E nós podemos entender um pouco da crise de 29 pelo próprio pós-Primeira Guerra Mundial. Quando terminar a Primeira Guerra Mundial, nós temos uma inversão em termos financeiros no mundo. Qual inversão é essa? Primeiro, os Estados Unidos, que havia entrado na guerra como devedor em relação à Europa, ele sai da guerra como credor. Mas vamos lembrar que a guerra não aconteceu na Europa. Desculpe, a guerra não aconteceu na América, ela aconteceu na Europa. As tropas americanas participaram da guerra na Europa, ou seja, a destruição ela ocorre na Europa. Isso faz com que, ao final da Primeira Guerra, haja uma grande crise econômica e financeira na Europa. As indústrias destruídas, a produção em crise, e isso tudo num contexto onde os britânicos, que eram hegemônicos em termos financeiros no mundo e econômicos, eles começam a perder espaço. A sua própria moeda, que era a Libra, elas não conseguem mais ser consenso dentro daquilo que se tinha desde o final do século XIX, né, que nós chamamos de padrão ouro. Começa a haver crises generalizadas, crises de todos os tipos, por exemplo, a Alemanha sofrendo a hiperinflação. E essa situação faz com que a Europa acabe se tornando um ótimo consumidor dos produtos americanos. A década de 20, né, nós tivemos uma crise inicial, após o término da Primeira Guerra, nos Estados Unidos também. Essa crise foi relacionada em grande parte também à adaptação desse mercado, né, ao período de paz, tá, porque houve um grande crescimento no período de guerra, mas essa produção ela diminui e você tem que ter uma adaptação desse novo momento de paz, onde a economia deve sair daquela indústria bélica, exclusivamente bélica, e começar a se normalizar. A própria aceitação dos ex-combatentes, como é que eles vão se apresentar diante do mercado e da própria economia americana, tem um período inicial. Mas assim que as coisas se normalizam, o crescimento econômico americano é muito forte, é muito intenso. Principalmente na primeira década, na primeira parte da década, até 1925. Tá? É o momento em que você começa a expandir para o mundo inteiro um modelo de vida próprio dos Estados Unidos. Nesse período nós temos, por exemplo, aquilo que costuma se chamar American Way of Life, né? Modo de vida americano, que passa a ser um padrão de crescimento diante de um mundo em que a economia, por exemplo, europeia está ainda em frangalhos, vivendo de crises. A França tentando invadir o Vale de Our para tentar reaver os pagamentos dos alemães, isso por pura necessidade econômica. Então toda essa situação ela demonstra que a economia americana está pronta para tirar proveito disso. Se tornam grandes exportadores. A exportação de produtos americanos para a Europa cresce de uma forma absurda. Agora, temos que entender também que esse crescimento das exportações ele tem uma íntima ligação com o mercado interno americano. Então esse mercado interno também vai crescer muito, principalmente quando nós pensamos na indústria automobilística. Tá? E esse crescimento vai fazer com que os investimentos comecem a vir tanto de empréstimo bancário, mas principalmente da abertura de capitais, que são as ações. Né? Esse mercado de ações ele vai crescer, as empresas vão se duplicar, triplicar, e numa lógica que nós não podemos esquecer, que é uma lógica fordista, uma lógica onde a produção, o estoque, são essenciais para o crescimento econômico. Agora, a partir da segunda metade da década,
nós começamos a enxergar algumas mudanças nesse perfil. Essas mudanças, em grande parte, estão ligadas, primeiro, a um reerguimento da economia europeia. A gente não podia esperar que a Europa fosse ficar prostrada o tempo todo. Houve um reerguimento, a indústria europeia começa a crescer. Bom, sabemos que a indústria europeia não era ainda capaz de concorrer com a indústria norte-americana. Mas o Estado começa a ter uma participação interessante. Que participação é essa? Começa a haver uma política protecionista. A própria questão monetária, aquele câmbio fixo característico do padrão ouro, ele começa a ser questionado. Começa a haver protecionismo, começa a haver desvalorização de moeda. E isso tudo faz com que haja uma diminuição lenta, mas progressiva, da produção americana, da exportação de produtos americanos para a Europa. Essa tendência que vai se acentuando aos poucos vai tendo um reflexo interno nos Estados Unidos, porque o mercado também interno ele vai encolhendo, ele vai se retraindo. E essa retração do mercado interno ela vai tendo consequências porque acaba gerando desemprego. Mas a produção ela não diminui na mesma proporção, tá, da diminuição da demanda pelos produtos. Tá? Não se esqueça, nós estamos vivendo ainda numa lógica de liberalismo. E o liberalismo, né, a famosa lei de Sé, costuma afirmar que a oferta gera a sua própria demanda. Isso quer dizer, vamos produzir, porque essa produção vai acabar gerando demanda. E dentro dessa lógica você tem no final da década um fenômeno que a gente tem noção do que foi, que é exatamente o quê? Uma superprodução acompanhada de um subconsumo. Bom, gente, então nós temos agora dois mercados. Temos um mercado físico, né, que são os produtos nas lojas, e temos um mercado que não é físico, que é um mercado virtual, que são as bolsas de valores. E como é que essa bolsa vai reagir? Ela vai acabar sentindo exatamente como está a economia no mundo real, no mundo físico, e vai amplificar isso na bolsa de valores. Por quê? Porque você começa a ver uma grande quantidade de pessoas desacreditando das suas empresas, dos papéis, das ações que eles têm das suas empresas, e começam a procurar se desfazer dessas ações. E vão para a bolsa, vão fazer suas ofertas para vender suas ações. Só que essas ofertas normalmente não são aceitas, porque quem está disposto a comprar muito mais barato, porque também acredita que o mercado não está muito bem. Então começa a ver o quê? Os vendedores dessas ações começam a aceitar vender cada vez mais barato e começa a haver também um declínio do preço nesses mercados de capitais, que vai diminuindo o capital das empresas. Tá, isso vai ter o seu auge, né, em outubro de 29, na chamada Quinta-feira Negra, onde algumas ações chegam ao ponto de virar pó. É uma expressão que se usa quando você tem zerado os preços das ações. Ou seja, pessoas que eram ricas, milionárias de um dia para o outro, se tornam pessoas pobres. Muitas, né, vão até tirar suas vidas, né, por causa disso. Bom, em suma, o que nós estamos vendo aqui com a crise de 29 é uma grande crise do liberalismo. Isso é importante você perceber, porque essa crise do liberalismo, ela representa uma crise daquela crença na soberania do mercado. Aquilo que Adam Smith chamava de mão invisível. Essa soberania do mercado ela começa a ser questionada. Será que realmente você consegue resolver esses problemas dessa crise através das concepções clássicas que apontavam que sempre a crise fazia parte do sistema, mas que em algum momento essa crise iria ser ultrapassada pela própria lógica do sistema? Eles diziam que havia uma constante disputa entre oferta e demanda e que essa tendência gerava sempre o equilíbrio. Então, no longo prazo, tudo voltaria ao normal. Mas, será que dava para esperar? Bom, a crise foi se espalhando pelo mundo inteiro. Tá? Ela chega à Europa, chega à Alemanha, atinge a Alemanha com muita força, inclusive ela vai acabar contribuindo para o fortalecimento do Partido Fascista, do crescimento político da figura de Hitler dentro da Alemanha. Bom, vai atingir também o Brasil. Tá? Vai atingir o Brasil porque o café era o nosso produto que nós vendíamos tanto para a Europa, mas principalmente para os Estados Unidos. É bom notar que o café ele vai ter uma diminuição realmente do consumo. Tá? Isso vai atingir o Brasil. Mas é importante observar que o café é um produto ou um bem inelástico. Isso quer dizer que uma diminuição da renda, tá? Ela não gera uma diminuição na mesma proporção do consumo. É um exemplo prático. Você tem o costume de beber 5 xícaras de café por dia. Se de repente você ganhar um aumento do seu patrão e ele dobrar o teu salário, você vai dobrar o número de xícaras? Não. A mesma coisa acontece de forma inversa. Se você ganha 2 salários mínimos, bebe 5 xícaras de café, será que quando você passar a ganhar um salário mínimo só, você vai diminuir o número de xícaras na mesma proporção?
Não, isso que nós chamamos de bens inelásticos. Então essa inelasticidade do café, ela tem uma espécie, ela funciona como se fosse um pouco de um certo colchão, tá, na crise do Brasil. Ela acontece, atinge o Brasil, atinge, isso não há dúvida nenhuma, inclusive em relação aos preços, tá? Mas a crise não é tão acentuada quanto em alguns países da Europa. Um outro ponto também que é bom notar é que a União Soviética, ela passa praticamente incólume nessa crise. Não esqueçamos que ela estava vivendo, né, um período de planejamento muito forte, né, aquela economia planificada dos chamados planos quinquenais. Então, é para contar um pouco do contexto do que acontece aqui. Nós temos, na verdade, o quê? Uma crise do liberalismo. E essa crise do liberalismo, ela vai começar a modificar a forma dos estados agirem em relação às suas economias. Aquela crença liberal de que o Estado deveria se manter longe, ela começa a ser questionada. E governos no mundo inteiro começam a ser eleitos, tá, com a expectativa de que eles irão intervir e resolver o problema. Podemos dar o exemplo de Vargas no Brasil. Vargas é um desses governos que acaba tendo um papel importantíssimo, intervencionista. Mas vamos num país bem liberal, Estados Unidos. Em 1933, você chega ao poder um presidente com o objetivo de resolver o problema da crise. Quem era ele? Franklin Delano Roosevelt. Franklin Delano Roosevelt, então, tem o objetivo de debelar a crise. E para isso ele vai criar um plano. Que plano é esse? O New Deal. New Deal era o plano de Roosevelt para sair da crise. Bom, gente, para vocês entenderem bem, para você dar um remédio, você precisa saber qual é o sintoma, qual é a doença. O que foi a crise de 29? Nós podemos observar que houve, na verdade, uma super produção, uma oferta muito alta, e acompanhada de um subconsumo. Isso gerou o quê? Isso gerou aquilo que a gente normalmente chama de inflação. Mas que, na verdade, nada mais... Desculpe. Isso gerou uma deflação, perdão. Isso gerou uma deflação. Nada mais é, na verdade, o quê? Uma valorização da moeda. Isso, guarda isso. Quando se fala em deflação, nós estamos, na verdade, falando da valorização de uma moeda, do aumento do poder de compra de uma moeda. E quando nós falamos do inverso, inflação, nós estamos referindo exatamente aqui a desvalorização da moeda. Quando há inflação, você tem a sua moeda desvalorizada. Você precisa de mais moeda para comprar a mesma quantidade de produto. Quando você fala de deflação, você tem o quê? Você precisa de menos moedas para comprar a mesma quantidade de produto. Essa é a relação que deve estar na nossa cabeça. Então nós temos um problema na crise de 29, que era qual problema? Um problema de preços baixos, preços muito baixos. A crise, então, para ser resolvida, deveria gerar exatamente aquilo que a gente não gosta hoje, que é a inflação. Tá? E o plano do New Deal de Roosevelt, ele vai ter esse objetivo de gerar inflação. E como é que você acaba conseguindo gerar inflação? Primeiro, quando você emite moeda, você tem uma política emissionista, e aí você acaba jogando no mercado uma quantidade muito grande de meio circulante, de moeda. E isso vai gerar o quê? Muita moeda. Gente, funciona igual banana na feira. Tem muita banana? O que acontece com a banana? A banana se valoriza mais, certo? Não, se tem muita banana, se desvaloriza. Então o preço fica baratinho. Agora, quando você tem pouquíssima banana na feira, muita gente querendo comprar, o que acontece? A banana acaba tendo o preço aumentado. A lógica da moeda é a mesma. Se você tem muita moeda em circulação, tá, você acaba fazendo com que essa moeda se desvalorize. Se você tem pouca moeda, você acaba fazendo com que essa moeda se valorize. Bom, se o nosso problema da crise 29 era, então, um problema gerado de deflação, ou seja, uma moeda supervalorizada, nós temos que criar o que para resolver o problema? Temos que criar a inflação. E aí ele começa a emitir moeda. Agora, como vamos fazer para colocar essa moeda em circulação? Bom, obras públicas. O governo começa a incentivar obras públicas, criar obras públicas, estradas, rodovias, né? Pontes, prédios, etc. Essa construção ela vai colocando pessoas no mercado de trabalho que irão receber os seus salários, grande parte desse dinheiro emitido, em excesso, e começam a colocar esse dinheiro para circular. Uma outra coisa também, que é uma medida interessante que ele faz, é o desestímulo à produção agrícola. Porque havia tanta oferta de produto agrícola que o que estava acontecendo é que o produto agrícola valia um valor muito pouco, muito menor do que o normal, né, o aceitável. E aí você acaba fazendo o quê? Desestimulando essa produção agrícola justamente para valorizar esse produto. Tá? Como é que você faz isso? Inclusive com incentivos a agricultores para que não plante. Você recebe para não plantar. Isso faz com que haja um crescimento, um aumento
do valor do produto e eles consigam, com esse valor mais alto, começar a pagar as suas hipotecas, as suas dívidas, e isso começa a trazer de volta a economia ao seu crescimento. Tá? Todas essas teorias elas estavam em grande parte inspiradas num economista, que era John Maynard Keynes. Tá? Embora o livro principal de Keynes, né, tenha sido escrito um pouquinho depois do lançamento do New Deal, as ideias de Keynes estão presentes nessa intervenção do Estado na economia, ou seja, aquela ideia liberal já não serve mais. Keynes dizia assim, tudo bem, vamos acreditar que os clássicos tenham razão e que tudo vai se resolver no longo prazo, mas no longo prazo estaremos todos mortos. Então, se não podemos esperar a longo prazo, vamos resolver agora. Para Keynes, o Estado tem um papel, sim, importante na economia, em períodos de crise. É como se a economia ela fosse um trem, e o trem saiu do trilho. E ao sair do trilho, qual é o papel do Estado? O Estado tem que colocar esse trem nos trilhos novamente. Bom, em linhas gerais, gente, esses são os elementos da crise de 29. Vocês podem estar se perguntando assim, vem cá, o Roosevelt conseguiu resolver o problema? Bom, gente, o Roosevelt conseguiu diminuir bastante os efeitos da crise, ele conseguiu trazer o emprego de volta, não nos mesmos níveis, que em 37 ele acabou sendo obrigado novamente a cortar custos, e aí você tem novamente o desemprego, tá? Ele começando a aumentar novamente. Para ser sério com vocês, a solução para a crise é uma solução que não é boa. Na verdade, o que fez realmente os países saírem da crise foi a guerra. Tanto que a Alemanha, que começou seu expansionismo militar muito antes, ela saiu da crise primeiro. Tá? E os norte-americanos vão sair exatamente com a guerra. Muito bem. Agora vamos pensar um pouco no que está acontecendo em 2008 e compararmos quais são os efeitos dessa crise, quais são as diferenças. Bom, 2008 nós vivemos o auge, né, de um momento na economia que já havia começado desde a década de 70, que é justamente o retorno dos ideais e das convicções liberais. Tá? Eu não falei, mas depois, quando você passa a ter o intervencionismo estatal, o que é chamado keynesianismo, alguns países começaram a desenvolver o chamado estado de bem-estar social, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, e isso ajudou ao desenvolvimento da chamada era de ouro da economia mundial. Porém, quando chegou na década de 70, nós tivemos uma crise do petróleo, né, crise de 63, e começa a haver uma rediscussão, novas teorias começam a ser levantadas e começa a haver uma certa crítica ao Keynes e a tudo que ele apontava. E aí surge um renascimento, podemos dizer assim, daquelas ideias clássicas liberais, só que, claro, adaptadas aos novos tempos. É isso que nós chamamos de neoliberalismo. Uma das mães desse movimento todo foi a primeira-ministra inglesa, né, que morreu, inclusive, no início do ano, a Margaret Thatcher, né, que é chamada Dama de Ferro. Ela foi uma das que começaram, assim, deram início a esse movimento do chamado neoliberalismo. Então, da década de 70 em diante, você tem as características do neoliberalismo, o Estado tentando se afastar um pouquinho mais da economia, os chamados processos, né, de privatizações, etc. Essa crença estava ganhando força cada vez mais. Em 2008, o mundo vive uma grande crise, que é a crise americana. O que foi a crise americana? Na verdade, a crise americana ela parte de uma crise de crédito. O governo americano ele sempre foi... a organização da economia americana, na verdade, ela sempre foi uma organização onde se incentivou o consumo. O consumo é uma característica dos americanos. É diferente do japonês. O japonês ele já incentiva mais a poupança, embora tenha um consumo muito seletivo e importante, mas a poupança japonesa sempre foi forte. Nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos, a dívida ela faz parte do dia a dia do consumidor. E os bancos favorecem e ajudam no crédito. Agora, tem uma coisa interessante. Tem um grupo que normalmente não tem crédito. Não tem crédito porque não tem condições. Né? Esse grupo era o chamado de subprime. Tá? O pobre, bem pobre. Se você quiser chamar alguém de pobre sem ofendê-lo, você pode chamá-lo de subprime. Ok, esse subprime ele não recebia financiamento. Né? Ele tinha dificuldade de arcar com as suas dívidas, então os bancos não queriam correr o risco. Só que começa a acontecer é que você tem, de repente, o mercado ficando muito complexo. Então você começa a criar títulos de dívida. Empresas que compram as dívidas dos bancos e passam a administrá-la. E aí você acaba tendo uma securitização dessas dívidas, ou seja, você cria papéis que vão ser vendidos inclusive em bolsa de valores, ligados a dívidas de bancos. É como se você estivesse passando um cheque pré-datado para outra pessoa que te paga por aquilo, você fica livre e essa pessoa vai agora receber esse cheque ou vai
trabalhar com juros. É mais ou menos assim, né? Para simplificar um pouco para você. Então, começam a ver isso nas empresas. Isso gera o quê? A gente gera um certo conforto para os bancos. Os bancos começam a sentir muito mais facilidade de emprestar, até mesmo para a pessoa que não, anteriormente, não era um cliente em potencial para empréstimos. Então, você começa a ter um crescimento de uma faixa de consumo que antes não tinha acesso ao crédito. Essa faixa de consumo, que é o subprime, também começa a entrar nesse mercado e automaticamente você começa a comprar aquele produto que é o mais caro, que ele jamais pensaria em comprar, que é o seu imóvel. O mercado imobiliário dos Estados Unidos tem um crescimento absurdo. O preço cresce, tá? As dívidas são feitas e os pobres vão pagando. Até aí não há problema, eles vão pagando, mas passando a dívida para cá, felizes da vida, todo mundo feliz. Quando chegamos nesse finalzinho da década de 2000, você tem uma tentativa americana de atrair dólares para dentro dos Estados Unidos. E como é que você atrai dólares para dentro dos Estados Unidos? Você atrai dólares aumentando o valor pago pelo dólar. E como é que se aumenta o valor pago pelo dólar? Você aumenta os juros. Tá? Através do aumento de juros, você acaba captando dinheiro internacional para o seu país. Tá? Todos os países fazem isso. E os norte-americanos começaram a fazer isso. E isso começou a gerar o quê? Gerou um aumento de juros, um aumento nas dívidas desses bancos, que agora começam a ter algumas dívidas dos seus clientes não pagas e que vão sendo repassadas em corrente. E o grande lance é o seguinte, que eles colocavam como hipoteca o próprio imóvel. Vamos dizer que você comprou um imóvel por $500 mil, um exemplo. Aí está lá o valor do imóvel, $500 mil, você pagou por ele. Só que passou o tempo e começa a haver uma crise no mercado imobiliário e olha o que ocorre. Você tem que vender esse imóvel. Aí quando você coloca esse imóvel para vender no mercado, ninguém quer pagar $500 mil. E aí o que acontece? Vamos dizer que paguem $200 mil por esse imóvel. Quem vai arcar com essa diferença de $300 mil? O banco tirou do cliente esse imóvel, né? Porque ele não pagou. Mas agora quem vai arcar com esse valor? Começa a ver o quê? O chamado crédito podre. Isso vai deixando em descrédito o mercado financeiro norte-americano, os bancos. Gente, quando o banco entra em crise, o negócio é feio. Tá? E aí, nesse momento, você tem bancos importantíssimos. O simbólico dessa crise é uma instituição financeira importantíssima dos Estados Unidos chamada Lehman Brothers, que entra em crise e começa, essa crise de crédito começa a gerar o estouro da bolha imobiliária. Tá? Aí os valores vão diminuindo, e todo aquele patrimônio grande que existia, que cobria as dívidas, ele começa a desaparecer. E essa crise vai acabar atingindo outros países. Por quê? Porque é um repatriamento de capital. Ok? Bom, gente, eu fiz uma breve, não tão breve assim, né, análise das duas crises e vamos ver se essa observação que nós fizemos é suficiente para a gente corrigir ou chegar à resposta certa da questão. Bom, a comparação entre os significados da atual crise econômica e do crash de 29 oculta a principal diferença entre essas duas crises, pois, letra B, a crise de 1929 ocorreu devido a um quadro de superprodução industrial nos Estados Unidos, e a atual crise resultou da especulação financeira e da expansão desmedida do crédito bancário. Ok, gente? Espero ter ajudado. Um abraço, até a próxima.